Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Paz do Senhor, irmãos. Eu chego na Ásia, mas não chego na Rocinha. Glória a Deus. Semana passada eu consegui chegar cedo. Hoje eu não consegui. Glória a Deus. Viu que a voz está cansada, né? Então, vai orando por mim enquanto eu estiver pregando, para que Deus consiga nos ajudar, tá bom? Vamos lá, Mateus 24, por gentileza. Glória a Deus. Mateus capítulo 24. Verso 21. Mateus capítulo 24, versículo de número 21. Hoje nós vamos falar sobre o pior período da história humana, tá bom? A gente chama de a grande tribulação. Então repete comigo, por favor. Diga: o pior período da história humana. Vamos lá, mais uma vez. Diga: o pior período da história humana. Amém. Vamos lá, por favor. Mateus 24, verso 21 diz assim: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Quem pode dizer amém? Amém. Irmãos, Mateus 24 é um dos textos mais difíceis de serem interpretados da Bíblia Sagrada. Mateus 24, Lucas capítulo 21. Quando a gente lê também o texto de Marcos, capítulo 13, é muito interessante a gente observar que Marcos 13, Lucas 19, Mateus 24, textos que falam sobre o fim dos tempos, ou o sermão profético de Jesus, são os textos mais difíceis e que traz muita confusão e vai divergir opiniões sobre em que momento de fato estas coisas vão acontecer. Então, como eu tenho dito para vocês, falar sobre escatologia requer se posicionar sobre uma das correntes de interpretação. Eu sou dispensacionalista clássico, sou pré-tribulacionista, sou pré-milenista e sou, em relação ao Apocalipse, futurista. Ou seja, eu acredito que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Acredito que a segunda vinda será antes do estabelecimento do milênio. E concernente ao Apocalipse, sei que há uma parte já cumprida no livro, mas todo o livro, a partir do capítulo de número 6, é profético, vai se cumprir no futuro. Diga-se de passagem, o Apocalipse está dividido em um tripé. Apocalipse 1,19 diz, Jesus falando para João na ilha de Pátimos: escreve as coisas que vistes, as coisas que são e as que depois destas hão de acontecer. As coisas que vistes é o tempo passado do livro, capítulo 1. As coisas que são é o tempo presente do livro do Apocalipse, capítulo 2 e 3. Fala sobre as cartas. E escreve as coisas que depois destas hão de acontecer. É a parte futura do livro, a partir do capítulo de número 6. Então o livro do Apocalipse está dividido em passado, presente e futuro. Então eu quero deixar claro para vocês e para quem está nos assistindo ou vai nos assistir, a minha exposição bíblica é pautada naquilo que eu acredito como sendo a corrente de interpretação mais coerente concernente à escatologia. Então tudo que eu vou falar sobre a grande tribulação é dentro do viés e dentro da teologia
pré-tribulacionista. Você entendeu? Diga amém. Então Jesus está descrevendo algo incrivelmente incomum. Ele está descrevendo um período que o próprio texto bíblico classifica como o pior de toda a história da humanidade. Ele vai dizer que chegará um tempo de tão grande tribulação que antes e desde que o mundo foi criado, nunca houve um período igual. E depois também não haverá. E olha que nós já tivemos momentos terríveis na história da humanidade. Tivemos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tivemos o Holocausto, tivemos tantos momentos ruins na história da humanidade, fatídico e terríveis, mas o que a Bíblia relata é que chegará um tempo, haverá um momento na história humana tão terrível e tão ruim, que o que aconteceu antes desse tempo não pode se comparar a ele, e nada que acontecer depois desse tempo poderá a ele também ser comparado. A Bíblia vai chamar esse período de tribulação, ou também de a grande tribulação. Embora nessa nossa corrente pré-tribulacionista, acreditamos que o termo tribulação se aplique ao primeiro período e a grande tribulação se aplique ao segundo período. Porque segundo Daniel 9:27, a grande tribulação será a 70ª semana profetizada por Daniel. Ou seja, vai ser um período de 7 anos. E aí esses 7 anos, embora sejam sequenciais nas profecias, ele é retratado como tendo duas partes. A primeira parte de 3 anos e meio e a segunda parte também de 3 anos e meio. Onde, segundo Mateus 24, nessa visão pré-tribulacionista, nós temos do versículo 4 de Mateus 24 até o verso 14, nós temos a descrição da primeira metade da grande tribulação. Do versículo 15 de Mateus 24 em diante, nós temos a narrativa da segunda fase da grande tribulação. Você está entendendo? Diga amém. Mateus 24 retrata o que, pastor? Retrata o período tribulacional. É por isso que, falando sobre a grande tribulação, sobre o arrebatamento da igreja, a gente vai ter aí divergências de interpretação. Nós temos os pré-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. De trás para frente, os pós são os teólogos que ensinam que a igreja passa pelos 7 anos terríveis da grande tribulação e só é arrebatada no final desse período. Os mid-tribulacionistas defendem e ensinam que a igreja vai até a metade da grande tribulação, passa pelos primeiros 3 anos e meio, e na metade dela a igreja é arrebatada. Os pré-tribulacionistas acreditam que a igreja é arrebatada antes do período tribulacional começar. Então, tendo essa noção do que é o período da grande tribulação, que é um período fatídico, um período de tribulação, como nunca houve na história da humanidade, e entendendo que nós temos 3 principais correntes de interpretação sobre o momento em que a igreja vai ser arrebatada, depois, no meio ou antes, é importante agora a gente entender a natureza da grande tribulação, porque ela é descrita em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento. Isso nós entendemos quando começamos a estudar o que chamamos de profecias bíblicas. As profecias bíblicas, desde o Antigo Testamento, já falava sobre esse período. E aí, a gente olhando para a Bíblia, a gente pode classificar a grande tribulação com termos diferentes, porque a própria Bíblia, nas profecias, usa termos diferentes para esse período. Eu anotei aqui para vocês, porque eu não tenho uma mente fantástica. Então entenda, Sofonias capítulo 1, verso 15 e também verso 18, eu não vou ler esses textos. 1 Tessalonicenses 1:10 e 1 Tessalonicenses 5:9, Apocalipse 6:16 e 17, Apocalipse 11, verso 18, Apocalipse 14, verso 10, a Bíblia vai dizer que esse período, grande tribulação, é chamado de ira.
A palavra grande tribulação que a gente encontra em Mateus 24 e também em Apocalipse, em alguns momentos da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo, a Bíblia vai chamar esse mesmo período de tempo de ira. Mas é tempo de ira relacionado ao que, pastor? É a ira dos homens? É a ira do diabo? Não, é a ira de Deus. Vai ser um período em que Deus vai derramar a sua ira sobre os homens ímpios na face da terra. Então ouça, na Bíblia a grande tribulação também é chamado de ira. A Bíblia também vai chamar a grande tribulação de tempo de julgamento. Apocalipse 14, verso 17, 15, 4, 16, 5, 19, 2. Lá vai estar escrito que esse período é um período de julgamento. Na Bíblia, esse mesmo termo, grande tribulação, é chamado de tempo de indignação. Isaías 26, 20. Isaías 34, do 1 ao 3. Olha como existem termos variados. Termos que são termos ligados e que fazem menção a esse período, mas a gente só vai entender que esses termos estão ligados a esse tempo lendo o contexto da passagem e entendendo as profecias. Então, em resumo, a grande tribulação é chamado de ira, é chamado de julgamento, é chamado de indignação. Apocalipse 3:10 é chamado de provocação ou de tentação, é chamado também de problemas. Jeremias 37, Sofonias 1:14, Daniel 12:1 é chamado também de tempo de destruição. Joel 1:15 é chamado também de tempo de desolação. Daniel 9:27 é chamado também de tempo de transtorno. Isaías 24:1 e tempo de castigo. Isaías 24, 20 e 21. Só recapitulando para vocês, o termo que a gente usa, grande tribulação, é chamado de ira, é chamado de julgamento, é chamado de indignação, provocação, problemas, escuridão, desolação, transtorno, castigo. Deu para entender que nenhuma dessas nomenclaturas ou em nenhum desses termos não há nada de bom? Tudo retrata um período de extrema dor e de extremo sofrimento, e muitos desses termos retrata o estado de Deus nesse período. Ele estará indignado, ele estará irado, e mostra o seu propósito. Qual é o propósito? É tentar os homens, é causar problema para os homens, é trazer desolação, destruição e transtorno para os homens ímpios dentro desse período. É por isso que Jesus vai dizer que antes nunca houve período como esse e depois também não haverá. É claro que há algumas correntes de interpretação que diz que a grande tribulação ocorreu no ano 70, chamado de preterista. Eu sou futurista e prego e ensino que o que vai acontecer é no futuro. O que aconteceu no ano 70 foi a destruição de Jerusalém com a invasão do exército romano, mas a partir daquele momento, se nós formos a um estudo minucioso, nós vamos perceber claramente que a grande tribulação não aconteceu lá. Até porque existem inúmeras coisas que a Bíblia diz que vai acontecer no período da grande tribulação, que no ano 70 não aconteceu. Por exemplo, o anticristo estará no cenário mundial. Será o último imperador da raça humana, o último governante mundial de todas as nações da terra. Isso aconteceu na história no ano 70? Não. Segundo, haverá um bloco econômico no mundo, haverá uma única economia, haverá uma única moeda que vai reger todo o regime econômico do planeta, e esta moeda será controlada pela marca e o sistema do anticristo, chamado 666. Há uma única moeda mundial no mundo? Não. Ano 70 aconteceu esse controle mundial? Também não. Enfim, eu não estou aqui dando um seminário, eu estou pregando. Então eu estou apenas citando para você que eu não acredito que a grande tribulação tenha acontecido no ano 70 e nem tenha acontecido no período das epístolas, no tempo de Paulo. Jesus está falando de um período para o futuro. E todos nós precisamos entender que esse tempo vai chegar, porque as profecias bíblicas estão se cumprindo fielmente.
É bom que a gente entenda claramente que eu vou abordar 2 tópicos. Primeiro, propósito da grande tribulação. Qual é o propósito desse tempo? Porque muita gente me pergunta, mas pastor, para que esse período? Por que Deus vai permitir ou vai enviar tanto castigo sobre a humanidade, pastor? Afinal de contas, Deus não é amor? Deus é amor, mas Deus não é trouxa. Deus é amor, mas o seu caráter é justiça também. Deu para entender? Então entenda claramente que Deus tem suas leis. Deus é regente de todo o universo. E Deus estabeleceu a terra e deu ao homem para ser habitada, para cuidar dela. E Deus deu ao homem limites em suas ações. Deus estabeleceu para o comportamento humano uma regra de moral, de moralidade, ética e espiritual. Ouça, o homem não é só matéria. O homem recebeu um corpo feito do pó da terra, mas passou a ser uma pessoa depois que Deus soprou naquele boneco que tinha feito do pó da terra, alma vivente. Deus faz Adão do pó, mas até então é só um boneco, está deitado lá, feito de argila, já tem todos os órgãos, já tem todos os nervos, cartilagem, já tem olho, já tem ouvido, já tem cérebro, tem tudo, mas não pensa, não fala, não vê, não sente, coração não bate, até o momento que Deus fez isso, ó. E o homem foi feito alma vivente. Significa dizer que assim que Deus faz o homem, Deus o coloca no jardim para cultivar, lavrar e fazer com que tudo andasse em perfeito estado. Deus deu a terra para o homem para benefício do homem, mas a terra é de Deus. Salmo 24, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. O homem tem que cuidar da terra, o homem não tem que destruir a terra. Deu para entender? Porque a terra não é nossa, a terra não nos pertence. E Deus vai julgar o homem por estar destruindo aquilo que não lhe pertence. E não é só a natureza que o homem está destruindo. O homem está destruindo a obra-prima da criação, que são os próprios seres humanos. Você acha que Deus vai deixar barato os assassinatos? Você acha que Deus vai deixar barato os homicídios? Você acha que Deus vai deixar barato, hein, as agressões contra a mulher, contra a criança inocente, contra o órfão, contra a viúva? Ouça, a justiça da terra é falha, mas a justiça do céu não falha. A Bíblia retrata que chegará um tempo em que Deus vai pedir contas a toda a humanidade por tudo que faz, por tudo que pratica. Você entendeu isso? Diga amém. Então vamos entender claramente que Deus está no céu. Mas quando ele cria Adão, ele coloca limite para Adão. Ele diz, pode comer de toda a árvore do jardim. Mas está vendo aquela ali? Do conhecimento, do bem e do mal, não comerás. Deus cerca ele de tudo que é bom, mas impõe limites para testar a sua obediência. E quando Adão passa do raio de limite que Deus impôs, o que vem sobre ele? Juízo de Deus. Oh glória! Deus expulsa ele do jardim. Oh glória! Só que eu quero que entender que mesmo dentro do juízo, Deus executa misericórdia, compaixão. Porque ele expulsa Adão e Eva do jardim. Agora vai ter que trabalhar, suar para comer, enquanto dentro do jardim as coisas brotavam. Oh glória, aleluia. Deus regava a terra com vapor que subia e ele só tinha que administrar, ele só tinha que cuidar. Agora depois do pecado vem o juízo de Deus. Ele é expulso. Deus bota anjos protegendo o jardim, uma espada na entrada, na frente da árvore da vida. Para quê? Para que o homem não comesse do fruto da árvore da vida e vivesse eternamente em pecado e não fosse redimido. Ele expulsa juízo, mas ele ao mesmo tempo protege o homem de não comer da árvore da vida, para dar ao homem a chance de se arrepender e de ser salvo. Segue a narrativa bíblica. Você lembra que depois do pecado de Adão, na história, o gênero humano se corrompeu? Lembra da época de Noé?
que Deus fez? O pecado da raça humana na época de Noé chegou até Deus. E o Senhor planejou o dilúvio, que não foi local, foi universal. Embora a terra inteira não estivesse totalmente povoada e dentro do sistema de civilizações, em todo o planeta, aonde tinha gênero humano, a água chegou, o dilúvio chegou e Deus destruiu toda a raça humana. Juízo. E por quê? Veja Gênesis 6, do 2 em diante até o capítulo 8. Deus matou os homens porque estavam corrompendo a terra. Matou os homens e limpou a terra porque todos só queriam saber de pecar. Jesus vai citar o tempo de Noé, quando ele fala da vinda do Filho do Homem. Ele diz, ninguém acredita, mas a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Casavam, se davam em casamento, ou seja, coloquialmente falando, não queriam saber de seguir a Deus, não queriam saber de seguir a palavra, não queriam saber de servir a Deus em momento nenhum, até o dia em que o dilúvio começou a cair, até o dia em que, oh glória, as fontes dos abismos se abriram e as águas de debaixo da terra começou a subir. E aí você já conhece a história, deixa eu resumir. Morreu todo mundo e Deus só guardou, só livrou Noé e a sua família naquele momento, para que a partir de Noé, uma nova geração povoasse a terra. Agora, Deus executa juízo de forma local. Lembra de Sodoma e Gomorra? Quando o pecado de Sodoma e Gomorra chega às narinas de Deus e cheira mal, quando chega no limite, Deus faz fogo cair do céu e destrói tudo e todos. Eu poderia ficar citando textos e eventos bíblicos onde a Bíblia mostra que Deus não é complacente ao pecado da humanidade. E que vai chegar uma hora em que a ira de Deus recairá sobre a nossa geração. E quem dera que você não fique aqui depois do arrebatamento. Você está entendendo isso? Então vamos seguir o pensamento. Esse período tribulacional é o período em que Deus estará demonstrando o seu juízo e a sua justiça ao planeta Terra. A hora do amor é agora. Você não se pergunta? Ah, pastor, Deus não é amor? É, e é por isso que já tem 2000 anos que Ele está esperando você, oh glória, abrir o coração e se entregar para Jesus. A maior prova de amor que Deus deu à humanidade está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Pronto. Tá aí. O amor de Deus é revelado em Jesus. Jesus morreu na cruz para nos dar a oportunidade de sermos salvos, libertos, transformados para ir morar no céu. Ei, você está querendo o quê? Que Deus diga, eu te amo, mas pode ficar no adultério. Passando a mão na tua cabeça? Ele não estabeleceu adultério para a gente. Esse não é o princípio dele. Você quer ver o amor de Deus como? Sendo complacente com tua fornicação? Não, meu filho, tu está transando com a namorada, com a tua noiva, mas eu te amo. Continua assim. Ele pode amar a tua alma, mas não está amando as tuas práticas. E Jesus veio para transformar a nossa vida. Então ouça isso. Quando Israel pecou, durante um grande período da sua história, Deus executou o juízo, entregando eles nas mãos dos babilônicos. E eles foram passar 70 anos em uma terra estranha, como escravos. Sua terra foi destruída, o templo foi destruído, perderam praticamente tudo. Sabe por quê? Porque em toda a história bíblica, Deus mostra para a gente que o pecado da humanidade não ficará impune. Você entendeu isso? E aí, Mateus 24, nós temos o quê? Nós temos a narrativa desse período horrível que vai acontecer, chamado de grande tribulação. Do verso 4 até o 14, primeira fase. Do 15 em diante, a segunda fase. E os eventos se intensificam à medida que termina a primeira fase da grande tribulação e entra a segunda fase da grande tribulação. Então eu vou deixar claro para vocês aqui que, por exemplo, em seminários, eu ensino para os irmãos que não há nenhuma evidência em Mateus 24 para a gente dizer que o que está aqui é o nosso tempo, é a nossa época. Tem gente que acha que a gente está vivendo o princípio das dores.
você não sabe nem o que vai ser o princípio das dores. O princípio das dores é o início do período tribulacional. É a primeira fase dos 3 anos e meio. Aqui em Mateus, Jesus vai exatamente falar sobre guerras, rumores de guerra, peste em vários lugares, terremotos. Ele vai falar de fome, vai falar de falsos cristos. Aí ele diz, não se assustem. É necessário que isso aconteça. Ainda não é o fim. É o princípio de dores. Ouça aí porque a gente vê terremoto hoje, a gente vê basicamente fome na terra hoje, a gente vê conflito, a gente vê tudo isso hoje, a gente acha que estamos no princípio das dores. Escute, você não tem noção do que vai ser o princípio das dores. É claro que hoje tem conflitos, é claro que hoje existe fome no mundo, é claro que hoje também existe a questão de pestes em vários lugares, que são as doenças que aparecem como uma epidemia e pega o sistema clínico e pega o sistema médico desprevenido e coloca todo mundo em correria para tentar achar uma forma para curar o homem. Ouça isso, a gente percebe que tudo isso já está por aí, já está crescendo, está acontecendo, mas ainda não está dentro do volume do princípio das dores. No princípio das dores, tudo isso vai se intensificar, vai entrar dentro de uma proporção inimaginável, que nós não temos como estar descrevendo. Então, o que é o princípio das dores? É a primeira fase da grande tribulação. Essa expressão, princípio das dores, no texto grego da Bíblia, indica uma mulher em trabalho de parto. Dá a ideia de quê? Dá a ideia de um processo gestacional em trabalho de parto que, quanto mais perto chega de dar à luz, as dores aumentam. É isso que significa o princípio das dores. É que está começando um tempo, está começando um período que as dores são menores no início, mas à medida que vai chegando no final dos 7 anos, as dores vão ficando sobre-humanas. As dores vão ficando cada vez maiores. E se você ler o que vai acontecer no início da grande tribulação e o que vai acontecer no final, você percebe que há realmente um crescente movimento de juízo. O que acontece no início não se compara com o que vai acontecer próximo ao final. Então vamos seguir. Quais são os propósitos? É bom que a gente entenda que esse período é um período de Deus preparar Israel para a sua conversão total. Vou repetir. Qual é o propósito da grande tribulação, pastor? O primeiro e o principal, preparar Israel para a sua conversão total. Eu digo nos seminários, Mateus 24 é um texto propriamente dito para Israel e não para a igreja. Quer ver? Existem algumas coisas em Mateus 24, alguns pontos, que deixa muito claro que ele está falando para os discípulos dentro da representatividade de judeus. É quando no capítulo 24, verso 17, ele cita o evangelho do reino, que foi pregado para o judeu e voltará a ser pregado depois que a igreja for arrebatada, no período tribulacional, por 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, e isso está em Apocalipse capítulo 7. Então, evangelho do reino, citado, prova para a gente que ele está falando e se referindo a Israel. Segundo, quando a gente lê o verso 15, ele diz, quando virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, entrar no lugar santo, quem lê entenda. O que é o abominável da desolação? É a profanação do templo. O anticristo vai profanar o templo em Israel, o terceiro templo, que vai ser reconstruído. Ele vai profanar esse lugar, o lugar santo. Então, se ele está falando, quando vocês virdes a profanação da desolação, de que falou Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Ele está citando o templo, está citando o lugar santo do templo. E aonde é que está o templo? Jerusalém. Então, quando ele falar, quando virdes,
Tá? Embora que haja, ou embora isso seja divulgado mundialmente, essa profanação, mas inicialmente ele está falando para aqueles que estiverem em Jerusalém, vendo o templo ser profanado. Tem outro detalhe que prova que ele não está falando para a igreja, mas para os judeus. O verso de número 16 diz: então, os que estiverem na Judéia. Onde fica a Judéia, gente? Ele não está falando para os cristãos espalhados pelo mundo, mas ele está falando especificamente para os judeus que vão estar em Jerusalém, vão ver o templo sendo profanado pelo anticristo, e aqueles que estiverem na Judéia, que testemunharem isso acontecendo, aí ele dá o quê? Um aviso: fujam para os montes. Ele está mandando sair da cidade e se esconder nas montanhas de Israel, porque o anticristo vai começar a persegui-los. Tem outro detalhe que prova que ele está falando para o judeu, verso 20: mas orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno e nem no sábado. Por que se o anticristo profanar e começar a persegui-los, ele está dizendo: ore para que não aconteça no inverno? Simples, porque à noite, no deserto, pode morrer de frio. A região em volta de Jerusalém é desértica. Aí ele diz: ore para que essa perseguição contra vocês não aconteça no inverno, porque se for no inverno, não vai dar para dizer: faz uma mala, amor, bota um casaco para mim aí, por favor. Ei, a cidade está sendo invadida, vocês serão perseguidos. Não dá tempo de se preparar, se for no inverno, para fugir. Vai ter que sair correndo, desprevenido, e pode ser morto no frio. Vai ter que sair com a roupa do corpo. Segundo detalhe: ore para que não aconteça no sábado. Por quê? Porque o judeu não pode passar de 3 milhas andando no sábado. Se ele andar muito, considera-se um esforço e ele peca contra Jeová. Então, quando eu leio Mateus, eu tenho outras provas que eu posso dizer para você que ele está falando para judeu e não para a igreja. Verso 26: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ele está dizendo: fujam para os desertos. Mas se alguém aparecer dizendo para vocês: o Cristo voltou e está no deserto, não saia, fiquem escondidos, porque quando ele vier, aí ele diz: será como relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Ele diz: ninguém vai precisar anunciar para vocês quando vocês estiverem escondidos nos montes da Judéia. Não, ninguém vai precisar dizer que ele está no deserto. Quando ele vier, ele dará um sinal de que está chegando. Então, quando eu leio esse texto aqui, eu poderia dar muitos outros detalhes para provar para vocês que ele está falando para os judeus. E aí é que os pós-tribulacionistas pegam Mateus 24 e diz que é para a igreja, e coloca a igreja dentro da grande tribulação, porque eles não fazem separação entre o que é dito na Bíblia para a igreja e o que é dito na Bíblia para Israel. Deu para entender isso aqui? Então, quando a gente estuda profecias, a gente aprende o quê? Que há um sistema profético escatológico para Israel, há um sistema profético escatológico para os gentios, e há um sistema escatológico para a igreja. E dentro da escatologia também há um destino escatológico para Israel, há um destino escatológico para os gentios, que são os ímpios, e há um destino escatológico para a igreja. Se a gente estudar as profecias e embaralhar esses 3 povos, a gente comete um erro. Você entendeu até aqui? Diga amém. Então, lê comigo aí Jeremias capítulo 30, verso 7 e 9. Jeremias 30, verso 7 e verso 9. Eu vou ler para ganhar tempo. Olha o que está escrito aí em Jeremias 30, verso 7. Diz assim: ai de mim. Jeremias 30, verso 7. Ai de mim, pois aquele dia é grande. Aquele dia é uma expressão se referindo à grande tribulação. Aquele dia é grande, tal que nunca é semelhante a ele, tal que nenhum é semelhante a ele. Tem ou não tem uma semelhança com o que Jesus falou lá em Mateus 24? Ele diz: esse dia antes não houve, depois não haverá. Olha a profecia de Jeremias, ele está dizendo, olha isso: ai de mim, uma expressão e uma exclamação que remota a dor. Aí ele diz: porque aquele dia é grande,
é tão grande que nenhum é semelhante a ele. Aí ele diz, é o tempo da aflição de Jacó. Israel aqui é chamado de Jacó. Aí ele diz, esse tempo é um tempo de aflição para Jacó, mas ele será livrado, ele será salvo. Então, continua a leitura, olha o que diz: pois isto acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e irei despedaçar teus atilhos, e estrangeiros não mais se servirão dele. Porém, eles servirão o Senhor seu Deus, e Davi seu rei, a quem eu levantarei para eles. Portanto, tu não temas, ó meu servo Jacó. Falando de Israel, diz o Senhor, nem estejas consternado, ó Israel, porque eis que de longe eu salvarei a ti e a tua semente da terra do seu cativeiro. E Jacó retornará e estará em descanso e estará quieto e ninguém o atemorizará. Segue aí comigo e lê também, por favor, Daniel 12. Aqui no texto de Jeremias diz, chegará para Israel um tempo de aflição, mas Deus o salvará. Daniel capítulo de número 12, me acompanha aí na leitura, por gentileza. Quem abrir, me acompanha aí. Daniel capítulo de número 12, o texto também mostra para nós, de forma clara, sobre o que eu estou afirmando. E naquele tempo aqui se refere ao período da grande tribulação. E naquele tempo Miguel levantar-se-á, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve desde que existiu. Tem ou não tem semelhança com o que Jesus falou em Mateus 24? Então segue aqui, tempo de tribulação, tal qual nunca houve desde que existiu, nação até aquele tempo. E aquele tempo, o teu povo, e naquele tempo, o teu povo, quem era o povo de Daniel? Os judeus, sim ou não? E naquele tempo, o teu povo será liberto, todos os que forem encontrados escritos no livro, e muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, falando dos patriarcas, tá bom? Alguns para a vida eterna, e alguns para vergonha e desprezo eterno. Esses que vão ressuscitar para vergonha e desprezo eterno são os ímpios, que ressuscitarão para serem julgados no trono branco, juízo final, e serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então entenda, tanto Jeremias está profetizando para o povo de Israel, como também Daniel está profetizando para Israel, e o que está claro no texto é o quê? Que esse tempo da grande tribulação é um tempo em que Deus irá trazer sobre o mundo para trazer livramento, restauração e salvação definitiva sobre os judeus. O texto de Daniel segue dizendo no verso de número 7, olha isso: e eu ouvi o homem vestido de linho. Ele está tendo uma visão, que estava sobre as águas do rio, quando ele levantou a sua mão direita e sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive para sempre, que isto será por um tempo. Isso será por um tempo. Isso aqui é um ano. Tempos, no plural, 2, e metade de um tempo. Fez as contas? Tempos, metade de um tempo. 1 ano, 2 anos, e metade de um ano. 1 ano, 2, 3 anos e meio. Um tempo, 1 ano. Tempos, 2 anos. Metade de um tempo, 3 anos e meio. Ele está falando da grande tribulação e dizendo que esse período final da grande tribulação de 3 anos e meio será horrível, será de perseguição para os judeus. O primeiro período será? Não, porque no primeiro período, Daniel 9:27, o anticristo faz uma aliança com os judeus e permite o templo ser reconstruído e dá a eles liberdade de cultuar nesse templo. Os sacrifícios voltam, eles vão ter liberdade. Haverá na primeira metade da grande tribulação uma grande liberdade religiosa. A gente percebe isso através de 144 mil que Deus sela, marca e pregam durante a grande tribulação. Isso está no capítulo 7 de Apocalipse. Capítulo 11, Deus levanta 2 testemunhas, elas também profetizam em Jerusalém. A gente percebe o capítulo 14 de Apocalipse, João tendo uma visão, e ele diz: e viu um anjo que voava pelo céu, tendo o evangelho eterno, e indo a todo
tribo, língua, povo e nação. Até os anjos Deus vai usar na primeira parte da grande tribulação para pregar o evangelho eterno. Haverá salvação dentro desse período, mas debaixo de muita perseguição, debaixo de muita dor, debaixo de muito conflito. Você está entendendo isso? Diga amém. Então, qual é o propósito da grande tribulação? É Deus trazer juízo sobre um povo que era dele, mas quando Jesus veio, ignorou o Filho de Deus, crucificou o Filho de Deus, blasfemou do Filho de Deus, matou o Filho de Deus. Você está entendendo? Mas como Deus não pode renegar Israel, por que não pode? Porque Deus fez uma aliança eterna com Abraão, uma aliança eterna com Jacó, uma aliança eterna com Isaac, uma aliança eterna com o trono e a casa de Davi. E só no período tribulacional é que Deus cumpre a aliança abraâmica, ele cumpre a aliança palestina, ele cumpre a aliança davídica, ele cumpre a aliança que fez com Israel. Significa dizer o quê? Que Israel não pode ser abandonado nem deixado, porque se Deus abandonar Israel, a sua palavra cai por terra e ele não cumpre o que prometeu aos pais da nação israelita. Você entendeu isso? Só que diante desse período de 7 anos, Deus vai provocar a redenção de Israel. Debaixo de muita perseguição, no final da grande tribulação, Jesus volta para resgate dos judeus. Então você vai ver o quê? Que esse período tem um povo específico, os judeus. Só que como esses juízos vai ser sobre toda a terra, os homens ímpios também serão contemplados. Então Deus vai, durante esse período, resgatar Israel. Lembra de Apocalipse 19? Quando João vê o céu aberto, aí ele diz, e viu um cavalo branco. E o seu cavaleiro. Aí ele vai descrever o cavaleiro. Aí ele fala do cabelo branco, fala de veste salpicada de sangue. Ele diz que na coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele diz que esse cavaleiro tem uma espada afiada que sai de sua boca e com ela ele vai reger as nações. É Jesus voltando para quê? Para estabelecer o reino milenar na terra. Mas antes do milênio acontece o quê? A batalha do Armagedon, onde o anticristo estará cercando Jerusalém com seus exércitos e Jesus volta. É exatamente o que diz em Mateus. Aí todo olho o vê. Ele volta, não é como noivo para a noiva já subiu, a noiva já está com ele. Agora ele volta para estabelecer o seu reino na terra, chamado milênio. E agora, ele não volta para a noiva, ele volta com a noiva. Ele não volta para a igreja, ele volta com a igreja. Porque João olha e diz, e atrás dele, ô glória, atrás de quem? Do cavaleiro que estava montado no cavalo branco. Ele diz, eu vi um exército montado em cavalos brancos. Aí ele diz que esse exército estava vestido de linho fino. Esse exército é a noiva, que quando no capítulo 19, verso 6 e verso 7, sai das bodas vestido de linho fino. Oh glória! Aleluia! Ou seja, lá no capítulo 19, verso 6, 7 e verso 8, acabou as bodas, a cerimônia de casamento. Então agora ele está voltando já com a sua esposa. E agora ele volta sentado num cavalo branco como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A noiva, agora já desposada, esposa, volta com ele para participar do reino milenar. Só que quando Jesus vier, agora de forma visível, Zacarias diz que ele colocará o pé sobre o Monte das Oliveiras. Por exemplo, os pós-tribulacionistas negam o arrebatamento secreto, ou nega 2 fases. Mas quando a gente olha para 1 Tessalonicenses, é só um primeiro problema que eu vou criar, tá? 1 Tessalonicenses diz que Jesus não vem à terra, a gente sobe e encontra ele nos ares. Só que quando a Bíblia fala de Mateus que todo olho o verá, a gente lembra de Zacarias que diz que os seus pés estarão no Monte das Oliveiras. Então aí eu pergunto, se não tem 2 fases, se não tem 2 momentos, a Bíblia está se contradizendo. Porque uma ele fica nos ares e a gente sobe. Na outra, ele vem até a terra, pisa na terra, estabelece o milênio. Aí a pergunta é, quem está certo? Zacarias
Malaquias ou quem está certo? É Paulo ou não? Quem é que está certo? Tem ou não tem duas fases? Tem ou não tem dois momentos? É por isso que nós, pré-tribulacionismo, afirmando. Isso aqui é só um detalhe, tem pelo menos 20. Que a gente mostra na Bíblia que há duas fases separadas, onde dois povos estão sendo separados no tratamento profético e no tratamento escatológico. Então, dentro da grande tribulação, o que Deus vai fazer? Diga, preparar Israel para a sua conversão. Lembra que Israel sempre esperou um Messias libertador dentro do viés político? Lembra? Ele sempre nutria a esperança de que o Messias não seria aquele Messias que viria para trazer libertação espiritual, mas um Messias da realeza, alguém que tirasse eles de debaixo do jugo romano, da servidão do Império de Roma. E aí quando Jesus vem e diz, o meu reino não é dessa terra, aí causa uma decepção. Jesus anuncia uma libertação espiritual, que era a primeira libertação que eles precisavam. Só que agora, depois da grande tribulação, eles estão cercados, na iminência de serem totalmente destruídos. A cidade, o templo, tudo. E Jesus volta em glória. E segundo a Bíblia, na batalha do Armagedão, ele destrói o anticristo, as tropas. E o profeta diz que ele entra em Jerusalém e mostra as marcas dos cravos. E ele diz para aqueles que estiverem na cidade, eis as marcas com as quais eu fui ferido na casa dos meus irmãos. A marca é a prova de que ele não é um impostor, mas que o Messias que eles rejeitaram sempre foi o Messias verdadeiro e agora está provando para eles. Então, que fique claro, a grande tribulação não é um período profético para a igreja, é um período profético onde Deus vai julgar Israel pelo seu pecado contra o Filho de Deus e também levá-los ao arrependimento. Segundo propósito, a grande tribulação é um tempo para Deus eliminar o pecado e a iniquidade da terra. Ele não vai estabelecer o milênio? Sim ou não? E aí, você acha que entra no milênio qualquer um? Você entra no milênio qualquer tipo de pessoa? O que ele vai fazer? Ele vai limpar a terra. Olha o que diz aí, Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, me acompanha nessa leitura. Repita comigo, segundo propósito da grande tribulação. Diga, Deus vai limpar a terra da iniquidade. Agora olha para mim, para ele limpar a terra da iniquidade, quem é que está na frente da iniquidade? Quem pratica ela. É ou não é? A terra está do jeito que está, por quê? Por causa do homem. Sim ou não? Então, para Deus limpar a terra da iniquidade, o que ele tem que fazer? Varrer os ímpios da terra. Para preparar a terra para o milênio, e depois do milênio, ela ser renovada. Aí a gente chega em Apocalipse 21, e vi novos céus e nova terra. Então Deus vai eliminar a iniquidade para preparar a terra para o milênio. Olha o que Paulo disse aí, presta atenção. Olha aí, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 9. A esse cuja vinda, está falando do anticristo, a esse cuja vinda é segundo o poder de Satanás, a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. O texto está dizendo que quando o anticristo surgir, muitos sinais serão operados por ele, porque ele será energizado pelo poder do próprio Satanás. Lembra o que diz a Bíblia? Que no período da grande tribulação, muitos sinais seriam feitos para enganar, se possível, até os escolhidos. Aí tem gente que pega essa expressão escolhidos e bota a igreja dentro da grande tribulação, dizendo, está vendo? A igreja vai estar lá, os escolhidos é a igreja. Não, os escolhidos são todos aqueles que aceitam a pregação do evangelho, entregam a vida a Jesus dentro dessa fase da história da igreja e também dentro do período tribulacional. Então, na grande tribulação, aceitou a pregação do evangelho, não aceitou a marca da besta e, se possível, vai dar a própria vida para ser salvo, essa pessoa é escolhido.
Agora olha o verso 10, diz assim: e com todo o engano da injustiça, olha isso, e com todo o engano da injustiça naqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para que pudessem ser salvos. Aonde é que os sinais do anticristo vão chegar? Quem é que esses sinais vai ludibriar e enganar? Esses sinais vai enganar todo aquele que praticava a injustiça. Verso 10. Todo aquele que não recebeu o amor da verdade. Todo aquele que não pôde ser salvo porque preferiu amar a vaidade, preferiu amar os seus pecados. Olha o que diz o verso 11. E por isso, porque quiseram andar longe da verdade no pecado, Deus lhe enviará forte ilusão, para que creiam em uma mentira. Aí o 12 diz: para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Você está ouvindo o que a Bíblia está dizendo? É por isso que Apocalipse diz: aquele que é sujo. Não está escrito? Aquele que é sujo, suje-se ainda. Aquele que é limpo, limpe-se ainda. Oh glória, aleluia. Sabe por quê? Porque o destino já está traçado. Para quem se suja e se suja mais ainda, o destino já está traçado. E para aquele que se limpa a cada dia, o destino também já está traçado. Então, quando a gente olha para a Bíblia, Apocalipse 3:10, o que é esse período da grande tribulação, pastor? Porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação. Está falando para a igreja. Então, como a igreja aqui, no caso de Filadélfia, na igreja de Sardes aqui, guardou a palavra do Senhor, ele diz: eu também te guardarei. Eu te guardarei da hora da tentação que virá sobre o mundo inteiro. Aí ele diz: para provar os que habitam sobre a terra. Então o que é o período tribulacional? É um período para Deus trazer redenção completa para Israel e executar juízo pelos pecados dos judeus. Mas em segundo lugar, é um período de Deus também trazer justiça para os ímpios, para os que habitam sobre a terra, para Deus testar os homens que habitam sobre a terra, que ignoraram a Deus, abriram mão da sua palavra e não quiseram abrir o coração para crer no Filho de Deus. Gente, não queira estar aqui depois que Jesus levar a igreja. Olha o que diz Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 12, diz assim: e eu vi quando ele abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol se tornou preto como um saco de crina, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, assim como uma figueira lança seus figos prematuros, quando ela é abalada por um forte vento. Olha agora: e o céu retirou-se como um rolo, quando é enrolado, e toda montanha e ilha foram removidos de seus lugares, e os reis da terra, olha agora, e os reis da terra, e os homens grandiosos, e os homens ricos, e os principais capitães, e os homens poderosos, e cada servo, e cada homem livre, esconderam-se nas cavernas, esconderam-se nas rochas das montanhas, e eles diziam: as montanhas e as rochas, cai sobre nós, e esconde-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, esconde-nos da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem será capaz de ficar de pé? Esse período é um período para Deus restaurar, redimir e julgar Israel, mas é um período de Deus também limpar a terra através da morte de muitos ímpios. Terceiro, é um período também de um avivamento mundial. Quando você lê Apocalipse capítulo 7, do 1 ao 17, nós temos 144 mil judeus sendo selados. Deus marca eles para que durante o primeiro período da grande tribulação, eles preguem o evangelho, eles espalhem a verdade do reino de Deus, como diz Mateus 24:14, e este evangelho do reino será pregado no mundo todo para testemunha de todas as nações, e depois virá o fim. 144 mil judeus
Isso significa o quê? 144 mil, 12 mil de cada tribo. Significa que os próprios judeus estarão entrando em um processo de reavivamento. Até o final da grande tribulação, muitos judeus serão salvos. Esses 144 mil serão usados por Deus e pregarão na primeira parte da grande tribulação. Aí quando você lê, a partir do verso 7 em diante, de Apocalipse 7, João vai dizer que ele teve uma visão. Aí ele viu uma multidão no céu com palma nas mãos. E de repente um ancião perguntava para ele: sabe quem são esses, João? Sabe de onde eles vieram? Aí ele diz que o ancião diz: tu sabes. Ele diz para o ancião: tu sabes. O ancião responde: diz: estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Vai ser um momento horrível, horrível e muito doloroso, mas no meio de toda essa dor, o evangelho eterno será pregado, o evangelho do reino será pregado, e uma multidão de pessoas será salva de todo povo, tribo, língua e nação. Leia Apocalipse capítulo de número 6. Apocalipse 6 verso 9 diz: e abriu-se o quinto selo. Aí ele vai dizer que quando abriu o quinto selo, ele viu debaixo do altar de Deus as almas dos que tinham sido mortos por darem testemunho da palavra de Deus. Aqueles que forem salvos serão perseguidos e serão assassinados no período da grande tribulação, mas serão salvos. Então, quando a gente olha para a grande tribulação, ela tem três características: preparar Israel para ser convertido, totalmente salvo; julgar os ímpios e limpar a terra das suas iniquidades; e 3, trazer um reavivamento e uma salva. Quando eu falo de reavivamento, gente, eu não estou falando de mistério, tá? Eu não estou falando que durante a grande tribulação o povo vai estar falando língua estranha, pulando e dizendo mistério, terra de Cantarábia. Não é isso. Quando eu falo reavivamento, eu falo de retorno à verdade, eu falo de retorno a Jesus, eu falo do retorno ao amor a Deus acima de todas as coisas. Isso vai acontecer no período da grande tribulação. Você entendeu quais são os três propósitos principais da grande tribulação? Diga aleluia. Aleluia. Agora deixa eu encerrar. Os horrores da grande tribulação. Eu não tenho tempo, nós não teríamos tempo para, em 1 hora, ou 2, ou 3, falar de tudo que vai acontecer dentro da grande tribulação. Mas eu quero apenas pontuar algumas coisas para você ter uma noção de como será. Todos aqui sabem que pelo menos na Primeira Guerra Mundial nós tivemos, em média, 9 milhões de pessoas mortas. Na Segunda Guerra Mundial nós tivemos, em média, 45 milhões de pessoas mortas. Isso, somando civis, combatentes também. Então, entre civis e combatentes, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, nós tivemos em média aí 47 milhões de pessoas mortas. A Segunda Guerra Mundial foi a guerra mais sangrenta de toda a história da humanidade, onde nunca houve, igual à Segunda Guerra Mundial, uma mortandade tão extensa. 40. Olha isso. Era muita gente morrendo. Só que quando a gente olha para a grande tribulação, a gente vai ver que a gente tem os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus, e em cada um desses momentos, Deus está executando juízo sobre os homens. Por exemplo, quando a gente lê Apocalipse capítulo 6, verso 8, verso 9 ao 11, está escrito lá que a 4ª parte dos homens morrerão. Se a grande tribulação fosse hoje, a gente tem em média 7 bilhões e 700 milhões de habitantes. Fez os cálculos? Nós estamos falando de 1 bilhão 925 milhões de mortos. Fez os cálculos? Isso apenas nos selos. Por quê, pastor? Porque Apocalipse capítulo 6, lembra que tem um cavalo branco? Lembra? É o anticristo, falsa paz. Depois vem o cavalo vermelho, depois vem o amarelo, depois vem o preto, os 4 cavaleiros.
representa o quê? Falsa paz. Depois, morte. O vermelho fala de sangue, conflitos. Aí a gente tem o cavalo amarelo e a gente tem o cavalo preto. A gente vai ter o quê? Falsa paz. Vamos ter conflitos que gerarão morte. A gente vai ter falta de comida. O cavalo amarelo fala de palidez, falta de alimento, mundialmente falando. E o quarto, o preto, é a morte montada no cavalo e vem com a foice. Dentro desse período, é dado a esse último cavalo o poder de matar a quarta parte da terra dos homens. E esses homens serão mortos pelas guerras, serão mortos pela fome, serão mortos pela epidemia, serão mortos por feras do campo. Se fosse hoje a grande tribulação, a gente estava falando de mais de 1 bilhão de pessoas mortas. Quase 2 bilhões de pessoas mortas. Quando a gente continua lendo, a gente vai entender que lá no capítulo 9, verso 15, verso 18, a terça parte da população mundial é morta também. Primeiro a quarta, depois a terceira, é mais 1 bilhão 925 milhões de mortos. De 7,7 caiu aí para menos de 3 bilhões e 800 milhões de pessoas. Só que tem um detalhe: não morre só essas pessoas, porque o capítulo 9 de Apocalipse também vai narrar para nós que algumas pessoas vão morrer por envenenamento. Cai uma estrela do céu nas fontes de água doce, e essa estrela é chamada de absinto, contamina a água, e a Bíblia diz que muitos homens ao beber essas águas morrerão. Aí o texto não diz quantos homens são, mas diz que muitos morrerão. Nunca houve, nunca haverá na história uma mortandade em escala tão inimaginável como no período tribulacional. Sem falar dos abasmos sísmicos, sem falar das estrelas escurecendo, o sol não dando a sua luz, o aumento da temperatura do sol queimando os homens, e nós deduzimos que causará úlceras e câncer de pele em muitos. Sem falar de Apocalipse 9, quando diz que o poço do abismo é aberto e Deus dá uma ordem para seres infernais saírem para castigar os homens que têm o sinal da besta na testa e na mão. E a voz de Deus diz: castiguem, mas não matem eles. Eles precisam ser castigados por 5 meses. Aí o texto em Apocalipse 9 diz que naqueles dias os homens desejarão morrer, buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. Sabe por quê? Porque nós estamos dentro de um período onde a mão de Deus pesará sobre a iniquidade da humanidade. Eu repito o que eu disse na introdução: Deus não está com o olho fechado. Cuidado, porque diz a Bíblia que lá não entrará. Apocalipse 21 e Apocalipse 22, lá não entrará homicida, lá não entrará assassinos, lá não entrará idólatra, lá não entrará feiticeiro, lá não entrará mentiroso, lá não entrará medrosos, lá não entrará. E todas essas pessoas serão julgadas num período tribulacional. Esse tempo será um tempo inimaginável. Então, se eu pegasse inúmeros detalhes para dar a vocês, eu provaria para vocês que esse momento será ímpar na história humana. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta com muita sinceridade. Você acha que Deus iria submeter a esse período aqueles que fizeram de tudo para não negar o nome dele enquanto estivesse na terra?
Sabe, algumas pessoas pós-tribulacionistas dizem, mas por que nós vamos ser livres desse tempo se os patriarcas ou os pais da fé não foram? Morreram no Coliseu, comido pelos leões, outros foram assassinados, cabeça cortada. A Bíblia fala que nós passaremos por aflições, por tribulações. Só que o termo na Bíblia tribulação se refere tanto a tribulações circunstanciais do dia a dia. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A gente não pode confundir a palavra tribulações ou aflições com o termo grande tribulação ou com essa expressão ligada a esse período. Porque eu não estou dizendo que somos melhores do que Abraão, Isaac, Jacó, ou melhor do que Pedro, Paulo, ou melhor do que os... Não, nada disso. Só que hoje, por exemplo, se fechar as portas no Brasil e a gente não puder mais pregar o evangelho, o que a gente faz? A gente prega o evangelho, gente. Porque Pedro disse, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu tenho que obedecer às autoridades humanas, desde que todas as autoridades humanas não me façam desobedecer à autoridade máxima que é Deus. Você está entendendo isso? Enquanto as leis humanas não quebram o meu princípio de obediência, a lei máxima que é a palavra de Deus, eu devo me submeter a governadores, prefeitos, vereadores, deputados, presidente. Mas a partir do momento que qualquer um deles queira me induzir a desobedecer a Deus, é melhor obedecer a Deus do que a eles. Foi isso que Pedro fez. Ele disse, vão perseguir a gente, vão matar a gente. Tiago já morreu, enfiaram a espada em Tiago, mas não interessa. Ele mandou pregar, então a gente vai pregar. Mesmo que venha perseguição, que queiram calar nossa boca, arrancar nossos membros, nos crucificar, importa obedecer a Deus. Lembra de Daniel? Não pode orar. O que Daniel fez? Eu vou continuar orando. Aleluia, aleluia. E foi jogado na cova dos leões. Por quê? Porque importava para ele obedecer a... Lembra de Ananias, Misael e Azarias? Não pode, não, tem que se curvar. Eu me curvo só diante de Deus. Babilônia inteira curvou diante da imagem. Quando olharam, estavam 3 garotos de pé. Você imagina milhares de pessoas dobrado diante da imagem. E de repente alguma coisa destoou. Ô glória, tem um vulto em pé. Ô glória, 2, 3 garotos em pé assim. Ô glória, preferiram ir para dentro da fornalha. Por quê? Porque nós temos que obedecer às autoridades humanas até o limite que não interfira na nossa obediência a Deus. Agora, se amanhã disser não pode mais falar isso nem aquilo, se a Bíblia estiver autorizando a gente tem que pregar. Não é a autoridade da terra que vai calar a igreja. Então ouça, nós estamos expostos a passar tribulações, mas não compare as nossas tribulações cotidianas com o período profetizado chamado grande tribulação. São coisas totalmente diferentes. E aí os pós-tribulacionistas dizem exatamente isso. Se os apóstolos passaram pelas tribulações e morreram, por que nós não vamos entrar na grande tribulação também para morrer? Simples, porque Jesus já morreu para nos livrar da grande tribulação. E aí eu encerro dizendo, sem dúvida, nesse período, nunca visto, Deus irá preparar Israel para ser salvo, limpará o mundo da iniquidade para estabelecer o seu reino, vai promover um grande avivamento e salvação nesse período, tanto dos judeus quanto de povos de toda tribo, língua e nação. Mas será um tempo muito doloroso, onde muitos que aceitarem a fé serão martirizados. Terá que pagar com a própria vida para provar que de fato creram em Deus. Sabe qual é o tempo da gente ficar livre disso aqui? É entender que Jesus já pagou o preço para a nossa salvação.
Então não brinque com Deus, não brinque com as coisas de Deus, não brinque com a casa de Deus. Deixa eu te dizer uma verdade. Se decepcionou com o pastor, quer pegar ele de cabo de vassoura, esquece o cabo de vassoura. É simples, sai dali e vai para outro lugar. Pronto, não precisa dar desculpa de que o pastor te decepcionou e por isso você voltou a cheirar. O pastor me decepcionou e eu voltei para o mundo. A igreja me decepcionou e eu voltei para o lamaçal. Não. Deus não é refém de nenhum pastor. Deus não é refém de nenhuma denominação. Você não está feliz na Assembleia? Vá para a Batista. Você não está feliz na Batista? Vá para a Presbiteriana. Você não está feliz na Presbiteriana? Vá para a Metodista. Mas não largue a cruz, não largue Jesus, porque Ele está voltando. Quem morreu na cruz para te salvar foi Ele. Então eu tenho inúmeros textos bíblicos e a gente em seminário prova cabalmente que a Bíblia promete livrar a igreja desse período chamado de a grande tribulação. Então nós temos muitas mortes na Bíblia que não são relatadas do período tribulacional, outras são relatadas. Quando a gente chegar no final da grande tribulação, a população adulta será quase que totalmente dizimada. Porque no final da grande tribulação a gente ainda tem a batalha do Armagedon, onde milhares de pessoas serão mortas. E aí, quando a gente lê 1 Tessalonicenses 1:9, Paulo falando da grande tribulação, ele diz: porque Ele não nos predestinou para a ira vindoura, mas para a salvação pelo seu Filho. Quando a gente lê também 1 Tessalonicenses 5:9, ele diz que a gente não foi destinado para a ira, mas que Deus nos livrará desse momento. Quando a gente lê Apocalipse 3:10, está escrito: eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo todo. Biblicamente, creio, ensino e prego, nós não passaremos por este tempo de indignação, de ira, de trevas, de desolações, de perseguições. Agora é claro, não passaremos se a gente for arrebatado. É aí que está o X da questão. Se Ele volta agora, você é arrebatado? Se Ele volta agora, você sobe ou você fica? Vale a pena largar o cigarro? Vale a pena largar a cervejinha? Vale a pena largar o uísque? Vale a pena largar as drogas por amor a Jesus? Será que vale a pena largar a mulher que não é tua para se preparar para a volta de Jesus? Será que vale a pena olhar para a namorada e dizer: tu é muito boa, mas Jesus é melhor, então vamos ficar longe e esperar o casamento? Será que vale a pena? Será que vale a pena parar de rebolar até o chão? Será que vale a pena para dizer: eu não sou, ô glória, cavalo do diabo, eu sou princesa de Jesus? Será que vale a pena largar o baile, largar o funk, largar o pagode? Será que vale a pena largar o mundo e se preparar para o arrebatamento? Eu venho como profeta de Deus te dizer: a qualquer hora Ele volta para buscar a sua noiva, mas Ele só vem buscar a noiva. Ele não leva amante, Ele não leva amante, Ele não leva amante, Ele só leva a noiva. Ele não leva. Então, pelo amor de Deus, eu estou aqui toda segunda alertando você e te dizendo: não somos crentes para servir a pastores. Eu sou pastor de igreja, mas eu digo a quem Deus me deu para cuidar: não ande confiando em mim. Não coloque todas as suas expectativas em mim, porque eu dependo do mesmo Deus que você depende. Eu preciso do mesmo Espírito Santo que você precisa.
E o meu papel como pastor é ser fiel, pastoreando o rebanho, porque vou apresentá-lo a Deus, é dar exemplo, é fazer de tudo para não decepcionar, para cuidar deles até o final. Mas eu sei o meu lugar, e eu sei que eu não posso pegar o rebanho e abraçar como se fosse meu, porque no dia que eu cair, ele cai comigo. É por isso que eu prego a palavra e prego o evangelho, e eu digo para eles: se um dia eu cair, fique de pé pelo evangelho que eu preguei. Se um dia eu te decepcionar, continue olhando para aquele que morreu na cruz, que é o autor e consumador da sua fé. É Ele que vai nos levar para o céu. É Ele, é Ele. Fique em pé comigo, por gentileza. Oh, glória! Não queira perder essa oportunidade. Tem gente que diz assim, às vezes conversando: a coisa está preta. Você não sabe o que vai ser depois que a igreja subir. Ah, pastor, a coisa está feia. Tem gente que diz assim: a gente está no inferno. Inferno? Deixa chegar a grande tribulação. Ou, depois que passar a grande tribulação, que vier o juízo final, se você não for salvo, aí você vai achar que a terra era o céu. Nós não temos noção do que está por vir. Mas o meu papel como pastor e pregador da palavra é dizer a você: santifique sua vida. Deixe quem quiser roubar, deixe quem quiser mentir, deixe quem quiser andar errado, deixe quem quiser achar que é espertão dentro da igreja. Não tem uns que se acham espertos às vezes no nosso meio. Vai chegar um dia que Deus vai pedir conta. Vai chegar um dia de acertar contas com aquele que é justo. Então guarde essa palavra e leve para sua alma. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Então que a tua palavra produza o efeito para o qual foi enviada nesta noite. Oh, nos ajuda a valorizar o teu sangue que foi vertido na cruz. Nos ajuda a valorizar o Espírito Santo que veio morar dentro de nós. E nos dá força para largar o mundo, largar o pecado e vencer a carne. E nos ajuda a santificar a nossa vida, para não perdermos o momento do embarque celestial, o momento de fazer o check-in na viagem para nossa pátria celestial. Nos ajuda, Senhor, para não sermos deixados para trás, ainda que haja esperança para os que ficarem na grande tribulação. Nós não queremos ficar, queremos partir contigo. E queremos, ó Senhor, sermos arrancados dessa terra ao encontro do Senhor nos ares. Em nome de Jesus, ó Deus, renova as nossas forças, restaura a nossa fé, tira de dentro do nosso coração a decepção, ó Deus, causada pelos homens. Aquele que se decepcionou com igreja, aquele que se decepcionou com congregações, aquele que se decepcionou com pastores. Ó Deus, eu sei que tu não decepciona ninguém, Senhor. Nos dá fé para ficarmos focados apenas em ti, Senhor. E nos ajuda a não desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Pastor Davi, eu estou afastado. Tô não, você estava. Mas eu preciso voltar nesta noite. Eu quero refazer a minha aliança com Jesus. Cadê você? Aonde você está? Sentado aí, eu quero orar por você.
Pastor, eu desisti da minha caminhada, eu parei de caminhar. Aconteceu um montão de coisa na minha vida que eu fiquei completamente desanimado. Mas eu preciso voltar. Eu quero voltar. Oh, eu quero te dar um abraço, eu quero orar por você. Levanta uma das tuas mãos. Deixa eu te ver. Oh glória, vem cá, eu quero te abraçar. Vem cá, meu filho. Lá atrás também, vem cá. Eu quero te abraçar, eu quero orar com vocês aqui. Deixa eu dar uma notícia para vocês. Vocês estão perdendo para os anjos, porque eles já estão fazendo uma grande festa aqui em cima. Você, fica aqui. Oh, glória. Vem, meu filho. Pastor, eu preciso voltar. Se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Glória a Deus. Aleluia. Vem correndo, é noite de salvação. Sem teu perdão, te dá um abraço, meu filho. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu ganhei a minha noite, eu ganhei a semana, eu ganhei o mês, eu ganhei o ano. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Fica aqui, estenda as mãos. Deixa eu orar por vocês. Estenda as mãos para cá. De braços abertos para mim. Cadê você? Eu ainda estou te esperando. Jesus está tocando em mim, dizendo: espera ela, porque eu estou tocando nela para ela vir. O coração dela está batendo forte. Vem aqui que eu quero te abraçar. Emise a terra, canto de homenefácia, canto remene calabarábia. Ah, que noite! Vem cá, meu filho, eu quero te abraçar. Hoje eu quero abraçar todo mundo. De tudo encontrar-me. Para não. Contigo. Desiste não. A gente vai se ver daqui a pouco lá em cima. Eu quero rever. E vamos falar um pro outro. Valeu a pena, valeu a pena. Aleluia! Aleluia! Cadê você? Cadê você? Estenda as mãos para cá. Me arrependo, Senhor. Eu quero. Cadê a 10ª pessoa que quer voltar? Primeiro amor. Vem correndo. Primeiro amor. Eu quero voltar. Amaracalamassuri carabaroga maio revia ai toma e que te tamassugue bibaraia revia ragioma. Aleluia. Cadê você? Cadê a 10ª pessoa? A 11ª está onde? Eu estou te esperando, é noite de salvação. Aleluia. Ó, pastor, eu vou lá, vou ter que largar isso, que largar, você não larga nada, é Jesus que te liberta.
Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não tem que fazer nada, nem se preocupar com nada. A sua única preocupação é crer em Jesus, entregar a vida a Ele e deixar Ele fazer o resto. Cadê a 12ª pessoa? A 11ª eu já estou abraçando aqui. Cadê? Ô glória! Amarahai Chomenecandarábia. Ô glória! Eu estou te esperando. Eu estou te esperando. Quero voltar ao primeiro amor. Ao Canta! primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Vamos orar? Vamos? Estenda as mãos para cá. Ó, deixa eu dizer um negócio para vocês aqui. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. É ou não é? Está escrito. Jesus diz que a porta que leva para lá é estreita, o caminho é apertado. Então deixa eu dar um conselho para vocês. Primeira coisa, não olhem para os homens, por mais usado que eles sejam. A gente às vezes bota expectativa nas pessoas, né? Mas ó, eu tenho 33, me converti, tinha 14. A mente não está muito boa não. De lá para cá eu aprendi que infelizmente as nossas maiores decepções é dentro do meio que a gente está inserido. Então não firmem a fé de vocês em homem nenhum. Respeitem, admirem as pessoas que Deus colocarem no caminho de vocês para ajudá-los espiritualmente. Mas sempre entendam que elas em algum momento poderão falhar e decepcionar vocês. E que isso nunca seja pedra de tropeço na caminhada de vocês com Jesus. Mas quando alguém decepcionar vocês, botem na cabeça que aquele que morreu na cruz está acreditando que vocês irão até o fim. É o que eu faço. Eu não estou bem no lugar, eu meto o pé dali, mas eu não meto o pé de caminhar com Jesus. Então eu aperto a mão e digo: foi bom caminhar com você, mas não quero mais não, tchau. Caminha para lá que eu vou caminhar para cá, mas eu vou continuar com Jesus. É ou não é? Então, você está em alguma igreja, não está feliz, não está satisfeito, visite outra. Ore, peça direção a Deus e vá para outro lugar, mas não deixe de servir ao Senhor. Saia de perto de todo aquele que não contribui para o seu crescimento. Tem mais duas aí, não tem? Vem aqui que eu quero abraçar vocês também, em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá para a gente orar por elas. Que Deus abençoe você. Fica firme. Desiste não, minha filha. Vem cá. Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda as mãos, vamos orar por elas. Contou aí, pastor? Anota o nome de todo mundo. Eu sei que tu é homem de guerra. Jesus está te dando mais trabalho. Cuida desse povo. Senhor, nós abençoamos cada vida aqui nessa noite. É noite de colheita. E enquanto eu oro por eles, por elas, teus servos estão colocando as mãos, teus servos estão orando por eles. Se alguém está enfermo, a doença sai agora. Se alguém está oprimido, os espíritos imundos sejam expulsos agora. Quebra toda a obra do diabo, Senhor. Liberta das amarras, vícios sejam expulsos. A vida dela e dele seja abençoada e abençoado. No nome de Jesus eu abençoo o teu servo, tua serva. Eu abençoo o meu irmão, a minha irmã. E eu te peço, escreve uma nova história para eles na tua presença, até que o Senhor venha. E quem concorda, diga amém.
Diga glória a Deus. A igreja lá atrás, diga: meus amados, sejam bem-vindos à família de Deus, ao aprisco de Cristo. Diga: nós amamos vocês. Vamos aplaudir ao Senhor. Deus abençoe. Fiquem firmes, em nome de Jesus.